Em 2023, o preço do urânio está decolando, assim como a cotação de várias ações de mineradoras dessa commodity. E muitos analistas estão afirmando que esse pode ser apenas o início desse grande rally. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, atualizar a tese de urânio, que eu venho acompanhando há mais de 3 anos, e no fim do vídeo também atualizar outra tese que está com uma relação risco e retorno até mais favorável que a de urânio. Mas antes, um disclaimer importantíssimo, porque nada do que eu vou falar aqui constitui uma recomendação de investimento. Eu, Fernando, sim sigo comprado em urânio, mas eu recomendo que vocês estudem, saibam dos riscos, procurem fazer a sua pesquisa, leiam também relatórios de especialistas, especialmente do Marcelo Lopes, da L2 Capital, que é quem me apresentou a tese lá em 2020 e que está aí exposto a esse mercado e com muita experiência e entende do assunto. E também mencionar que quem quiser se aventurar nesse mundo pode encontrar vários desses ativos no aplicativo da XP, na conta internacional. Então converse com o seu assessor da Liberta Investimentos, vou colocar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E quem está disposto a colocar um capital ainda maior, a minha recomendação é falar diretamente com a L2 Capital. Também vou deixar aqui os contatos do Marcelo e do Rafael da L2 Capital. Então, feito esse disclaimer, eu quero primeiro mostrar o óbvio, que é a trajetória de preço neste começo de ano, porque a gente vê aqui o SP500, o benchmark, 17,8% em 2023 de alta, enquanto a Chemical subindo quase 74%, mineradora canadense. Depois aqui temos com 44% o ETF UEC, depois com 39,9% o ETF URNM, que é o da Sprott, de mineradoras de urânio, depois com alta de 36,6%, o ETF do Fundo de Investimento em Urânio Físico, que esse é o Sprott Physical Uranium Trust, que começou em 2021, a gente vai falar mais sobre ele. E depois, com 33% de alta neste ano, temos também o próprio preço da libra de urânio, que hoje está batendo $65 a libra. E claro que essa performance chama atenção, muita gente se pergunta, pô, será que ainda tem mais para correr? E muita gente diz que sim, e o sentimento no momento é de muito otimismo. O setor está com muito otimismo, confiante que esse rally está começando. Isso é também um alerta, porque nesses momentos de mercado muito bullish, otimista, a gente pode acabar vendo um overshoot, o mercado se excedendo, ficando eufórico, então também fiquem atentos a esse tipo de desempenho na cotação dessas ações. Mas é importante revisitar a tese, até para aqueles que estão caindo de paraquedas e começaram agora a assistir os nossos conteúdos, porque, em síntese, a tese de investimento em urânio tem a ver com o profundo descasamento entre oferta e demanda de urânio. Quem é que demanda urânio? As grandes usinas nucleares, as chamadas utilities, que são as empresas que usam o urânio como combustível para os reatores nucleares, para a geração de energia elétrica, e os ofertantes são as mineradoras de urânio. Especialmente depois do acidente de Fukushima em março de 2011 no Japão, por conta do tsunami, o mercado entrou num período de baixa, de declínio, em que várias dessas utilities até ficaram muito complacentes, não atualizaram contratos, não garantiram contrato de fornecimento de longo prazo do urânio, o preço caiu bastante, as mineradoras também, depois eu vou mostrar um pouco na tela, e gerou um período de que esse descasamento ou desequilíbrio começou a se formar. E depois, quem quiser se aprofundar também, vou colocar vídeos de entrevistas minhas com o Marcelo Lopes, depois eu coloco no fim desse vídeo, em que ele elabora com muito mais detalhe a tese em si, mas esse desequilíbrio entre oferta e demanda, ele já existia antes da pandemia. Então, a tese já estava lá posta e bastava esperar ela se materializar, quando as usinas nucleares, as utilities, perceberiam que, opa, talvez falte urânio, a gente precisa garantir, vamos assinar os contratos de longo prazo, e isso tende a pressionar o preço do urânio para cima, porque a oferta, a produção de urânio, não pode ser aumentada da noite para o dia. Ativar ou reativar minas desativadas demanda muito tempo e investimento, e, portanto, a repercussão acaba sendo no preço. Então, profundo descasamento entre oferta e demanda,
o preço do urânio tinha que disparar cedo ou mais tarde. E é o que está acontecendo agora. Mas com alguns agravantes ou gatilhos que está fazendo esse mercado ficar, portanto, bastante otimista, e por isso a gente viu esse desempenho de preço em algumas mineradoras e no urânio também. Mas só para relembrar algo importantíssimo, que é a grande superioridade do urânio como um combustível energético por conta da sua densidade energética. Isso aqui é um pouco de aula de física, que não é minha especialidade, mas quando eu fui estudar a tese por conta das conversas com o Marcelo, eu percebi, cara, isso aqui é simplesmente fantástico. E a energia nuclear, ela é absolutamente necessária, especialmente no momento que o mundo quer sair dos combustíveis fósseis, praticar uma transição energética e ir em direção a energias mais renováveis, mais seguras, confiáveis e verdes, mais limpas. Exatamente isso que a energia nuclear é. E para colocar isso em perspectiva, vamos comparar aqui a eficiência energética. Vejam só, a densidade de um pellet apenas de urânio, que é algo desse tamanho, é nada, equivale, então esse um pellet equivale a 1 tonelada de carvão ou 120 galões de petróleo, então mais ou menos esses 3 barris, ou então 17 mil pés cúbicos de gás natural. Assim, é incomparável. Apenas 10 pellets, ou até menos de 10 pellets, poderiam trazer energia elétrica para uma casa média por um ano inteiro. Assim, é realmente impressionante. Isso me leva então a esses gatilhos recentes que estão ajudando a destravar o valor no setor e que reforçam a tese inicial de profundo descasamento entre oferta e demanda de urânio. Porque nós estamos vendo este renascimento da energia nuclear por conta da transição energética. Vários países reconhecendo a superioridade tecnológica, que é uma fonte de energia confiável, limpa e é sim muito segura e, portanto, é não apenas uma alternativa, como ela é absolutamente essencial para essa transição energética. E tivemos agora uma matéria importante, que foi dia 13 de setembro, ontem, estou gravando agora no 14, quinta-feira, onde diz o seguinte: nukes, ou energia nuclear, está de volta, mas o urânio está em falta. Uranium is in short supply. E uma outra matéria aqui do Oregon Group sobre, aqui eu traduzi a página, o mercado de touros, é o bull market de urânio e a chegada da segunda era atômica. E aí diz eles, o urânio está no início de um mercado em alta de 10 anos, de acordo com o nosso novo relatório. Não sei se realmente será 10 anos, mas é uma nova era, o renascimento da era nuclear. Então, esse é um gatilho importante. Outro gatilho importante foi aquele provocado pela guerra da Ucrânia. Quando a Rússia invadiu o país, isso acabou repercutindo em vários mercados, especialmente os energéticos, petróleo, gás natural, carvão, e também no mercado de urânio. Não apenas porque a Rússia é um produtor importante, até de enriquecimento de urânio, mas porque era uma rota de logística para algumas mineradoras, inclusive a Chemical, que tem uma joint venture com a Kazatomprom, que é do Cazaquistão, e uma das rotas passava pela Rússia. Agora estão evitando rotas para a Rússia, então isso está trazendo perturbação na logística que acaba complicando a produção e a oferta do urânio para o mercado. Até a própria Chemical falou sobre isso, mas depois eu vou colocar mais uma nota sobre a Chemical aqui. Além desta guerra na Ucrânia, a gente tem outras questões geopolíticas que também trazem instabilidade para o mercado. Por exemplo, agora a tomada de poder no Níger, uma tomada por militares, a junta militar, e sendo que o Níger tem 5% da produção de urânio mundial. Então, uma complicação geopolítica no país traz instabilidade, o país está sendo sancionado por outros países. A própria, aqui a francesa Orano, acabou de anunciar que está suspendendo tratamento de urânio no Níger por causa das sanções contra a junta militar. Aqui está a notícia, isso foi no dia 8 de setembro. Então, é mais perturbação no fornecimento de urânio. Então, uma oferta menor, isso reflete no preço. Além disso, o outro fator, que eu até anotei para não esquecer, são tantos. Voltando à Chemical, e essa é uma particularidade desse mercado, e foi algo que lá atrás o Marcelo Lopes já tinha
me alertado sobre isso, que é um mercado até estranho, não tem tanta transparência, informação, é difícil encontrar informação sobre o mercado, mas uma das curiosidades é que muitos dos produtores são também grandes compradores de urânio. E a própria Chemical acabou de falar sobre isso no seu resultado trimestral, que foi anunciado agora no dia 13 de setembro, já vou colocar a nota aqui, em que ela precisa ir ao mercado comprar urânio para honrar contratos de fornecimento de longo prazo. E aqui então eu trago a nota da Chemical, vamos lá. Aqui temos, então, a Chemical fornece produção e atualização de mercado. Até eu separei aqui o ponto exato que eu queria trazer. A estratégia da Chemical de captura de valor de ciclo completo nos posiciona para gerenciar efetivamente o déficit de produção esperado e cumprir nossos compromissos de entrega com nossos clientes. Mantemos a flexibilidade de obter material por vários meios além da produção, se necessário, incluindo o aumento de nossas compras no mercado, a realização de compras a longo prazo, o uso de estoque ou empréstimo de produtos. Então veja que uma das maiores produtoras é também um dos grandes compradores no mercado e isso traz mais pressão. Mas eu quero também trazer aqui mais um parágrafo importante dessa nota, porque eles falam o seguinte: esse déficit de produção esperado destaca ainda mais a crescente segurança do risco de oferta em um momento em que acreditamos que as perspectivas de demanda são mais fortes e mais duráveis do que nunca, e de onde o risco mudou para os produtores de serviços públicos. Ou seja, o que eles querem dizer com isso? Que agora o risco maior é para as utilities, as usinas nucleares que precisam comprar urânio. Então, de certa maneira, há muito otimismo com as mineradoras, com os investidores desse mercado, mas há uma grande preocupação com quem precisa, por parte de quem precisa comprar esta commodity. Eu vou voltar a esse ponto ainda na próxima nota. Mas seguindo aqui, o que eles ainda adicionam? A incerteza sobre de onde virá o suprimento de combustível nuclear para satisfazer a demanda crescente continua a impulsionar a contratação a longo prazo, com evidências claras de que o mercado mais amplo de urânio está se movendo em direção à contratação de taxas de reposição pela primeira vez em mais de uma década. Esse é o tipo de contratação necessária para promover a descoberta de preços já vista nos mercados de enriquecimento e conversão e que deve incentivar investimentos no suprimento necessário para satisfazer o crescimento requisitado de longo prazo. Então, realmente são vários gatilhos e tudo isso acabou culminando agora no Simpósio Nuclear Mundial, que foi aqui realizado pela Associação Nuclear Mundial, em que eles mostraram que houve uma mudança de paradigma clara neste momento. Até tem a nota aqui do Green Investing Co. dizendo o seguinte, ó: uma enorme mudança de paradigma para o urânio após o Simpósio Nuclear Mundial. Porque qual foi o grande despertar dos participantes do simpósio? É que vai faltar urânio. Não vai ter urânio para todo mundo e há um déficit estrutural em que os demandantes precisam garantir o fornecimento e as mineradoras estão aí incapacitadas de fornecer tudo o que é preciso. E qual é o resultado disso? O preço do urânio disparando, porque apenas o preço do urânio disparando vai incentivar as mineradoras a reativarem minas e aumentarem a produção. Esse é o resumo da ópera e por isso a gente está vendo essa disparada de preço. E eu quero mostrar como isso está refletindo aqui, primeiro no preço do urânio, vamos lá. Então, o preço da libra de urânio, que chegou agora em $65 por libra, e ainda não é o maior preço já visto, deixa eu até colocar aqui mais, ó, mas é o maior preço desde 2011, justamente logo após o acidente em Fukushima. Vejam aqui, foi praticamente 12 anos de bear market, até o preço realmente voltar, mas agora está voltando e com rapidez. E aí que tem um agravante para o preço, que faz ele potencialmente subir mais ainda, é que essa dinâmica toda, os fundamentos do setor,
estão atraindo mais compradores, não apenas as empresas que realmente utilizam o combustível, mas investidores financeiros, como é o próprio caso da Sprott com o seu o Trust, o Sprott Physical Uranium Trust, que aqui já coloca até o preço dele na tela, ó, que foi lançado lá em 2021 e vem ganhando cada vez mais mercado porque está conseguindo levantar fundos com novos investidores e aumentando mais a exposição. E o que esse fundo faz? Aqui o ticker dele, para quem quiser assistir, acompanhar, é SRUUF, aqui no TradingView. Esse fundo realmente compra urânio físico, porque está acreditando na valorização desta commodity. Só que já há notícias de mais fundos similares ao Sprott que estão interessados em comprar urânio físico. Então a consequência é o preço do urânio disparando. E a gente vê várias empresas, como por exemplo, vamos colocar aqui a Chemical, que é uma das principais beneficiadas desse setor, uma das maiores, mais estabelecidas, que nesse ano então já sobe, como eu mostrei, mais de 70%, chegando aqui à máxima de quase $40 a ação, e que é a máxima, deixa eu até colocar aqui vamos lá, justamente a máxima desde 2011, ali logo depois do crash que houve no mercado depois do acidente em Fukushima. Então vejam que até vamos colocar aqui em perspectiva para ver como esse é um mercado muito volátil, olha só. Do pico de 2011, não foi o pico da ação, mas o pico de 2011 até a mínima, ali em março de 2020, início da pandemia, 85% de drawdown, de queda. É realmente muita coisa. Mas a ação chegou até mais de $55 o papel. Então, há potencial, certamente, mas o mercado começa a ficar bastante otimista, eufórico, então isso é um alerta. E outro alerta é um mercado bastante volátil, então tenham isso em mente quem quiser se aventurar nesse mercado de urânio. Pois bem, eu acho que o de urânio era isso tudo. Agora eu preciso falar sobre outra tese muito importante, e que também foi Marcelo Lopes que me apresentou, a gente fez uma conversa com ele sobre isso, que é o setor de cannabis, que também tem um fundamento interessante em que há vários gatilhos potenciais para destravar valor. E um deles acabou de acontecer e fez com que, vamos lá, o principal ETF que tem aqui na Bolsa Americana, que é o MSOS, disparasse em praticamente 15 dias, ou nem isso, 83%. Aqui, ó, último, vamos colocar aqui desde o dia 30 de agosto, quando saiu a notícia importante, que eu já vou falar qual é, o ETF disparou 82%, enquanto o SP 500 apenas 0,5%. E que notícia é essa? É a notícia de que o Departamento Americano de Saúde está recomendando ao Departamento de Drogas, o DEA americano, que mude a classificação de Schedule 1 para Schedule 3. E essa mudança de classificação é muito importante porque ela permite que várias empresas não apenas acessem mercados mais sofisticados, até porque muitas ações de produtoras de cannabis, de empresas desse setor, não podem ser listadas em bolsas melhores, acabam sendo bolsas de segunda linha, além de acesso a serviços bancários. Então é um setor que está ainda muito marginalizado. Mas eu quero trazer até aqui os comentários do Marcelo Lopes sobre a tese, porque realmente isso foi na última carta que ele enviou para os investidores. E eu quero ler alguns trechos importantes, porque aí vocês vão conseguir entender o que ele está querendo dizer. Vamos lá, aqui primeiro. Então, falando um pouco mais da decisão do HHS, que é esse Departamento de Saúde. Realçamos que ela é muito importante e veio antecipadamente, já que ele tinha até dezembro para emitir uma opinião. Agora esse processo será transferido para a Agência de Fiscalização de Drogas, o DEA, dos Estados Unidos, que conduzirá sua própria revisão antes de fazer uma sugestão final ao advogado-geral da União dos Estados Unidos. E ele complementa por que essa notícia é extremamente favorável ao setor, e ele dá os seguintes motivos. Primeiro, substâncias classificadas abaixo da classe 2, e era o que estava cannabis antes, classe que ainda está, mas essa é a recomendação de mudança, então classe 1, abaixo da classe 2 não estão sujeitas à tributação federal punitiva sob o 280E,
que eleva o imposto efetivo das empresas de 21% para cerca de 70%. Ou seja, essas empresas deverão economizar bilhões em impostos todos os anos, e esse caixa será revertido aos acionistas. Só para se ter uma ideia, no ano passado as empresas do setor pagaram 1,8 bilhão a mais em impostos federais. Outro ponto, drogas na Schedule 3, que é a recomendação do HHS, podem fazer negócios com os bancos. Isso permitirá que as empresas do setor consigam empréstimos mais baratos, aceitem cartões de crédito, ticket mais alto, contratem seguros e melhorem suas condições operacionais. E aí, por fim, ele relembra os potenciais gatilhos que ainda existem para o setor no médio prazo, como a aprovação do Safe Banking Act, que trará, dentre outras coisas, redução do custo de capital para as empresas do setor, maior eficiência operacional das empresas, aumentando o lucro, permissão para o uplisting, ou seja, empresas que hoje são listadas em bolsas de segunda linha no Canadá poderiam listar suas ações em bolsas de primeira linha, como a NYSE ou a Nasdaq, que tem muito mais liquidez. Permissão para que family offices, hedge funds, fundos mútuos, fundos de pensão, HNWs, que são os High Net Worth Individuals, então investidores com alto patrimônio, também possam investir no setor. Legalização de investimentos por empresas do setor de álcool, tabaco ou farmacêuticas no setor de cannabis e permissão para que mais ETFs participem do setor. Então, olhando por essas óticas e em termos de relação risco-retorno, é o que o Marcelo conclui aqui a carta, é uma relação muito favorável, porque hoje é um setor que ainda está marginalizado e muitos investidores, como eu acabei de listar aqui, nem podem ter acesso, por mais que gostem da tese, não podem ter acesso por uma questão regulatória, estão impedidos. E aí, para finalizar justamente com o MSOS, então aqui a gente vê essa disparada de preço que saiu, então olhando nessa janela do último ano, pô, realmente foi uma alta forte, mas vem de uma queda de 14 no último ano. Mas se a gente amplia a janela, sim, a queda é ainda maior. Vejam, do topo histórico foi lá em $55 e agora está abaixo de 9. Então, colocando uma perspectiva de longo prazo de potencial, é nesse sentido que essa também é uma tese assimétrica e eu queria trazer essa atualização para vocês que muitos têm me perguntado. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. De novo eu renovo o meu disclaimer e recomendação que façam o dever de casa, estudem, conversem com seus assessores, falem com especialistas, entendam dos riscos da volatilidade desse tipo de ativo e jamais entrem no mercado, qualquer que seja ele, apenas porque alguém falou que é uma boa, eu vi o vídeo do Fernando, então vou investir porque é legal. Não faça isso. Toma uma decisão bem embasada. Agora sim, acabo por aqui. Espero ter gostado. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Se tornem membros também, até porque tem conversas que a gente fez com o Marcelo Lopes que estão restritas para os membros do canal. Até o próximo vídeo. Valeu!